Olá, a paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com você, que você possa estar desfrutando da presença do Senhor, da consolação do Espírito Santo, do amor do nosso Deus no nosso coração. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de prática religiosa. Essa palavra religião, ela tem adquirido um sentido muito negativo no meio dos cristãos, principalmente evangélicos. Dizer ser religioso, às vezes, significa falar que a pessoa ela está preocupada mais com o formalismo, com os rituais e com práticas do que com a experiência real e uma vida transformada por Cristo Jesus. E eu faço a pergunta para você. Você é um religioso? Bom, eu estou aqui para dizer que eu não tenho problema com a palavra. Se a forma de vida que eu assumi a partir do momento em que eu me tornei um discípulo de Cristo, se as minhas práticas, se os meus hábitos, se os meus costumes e a minha forma de viver implica em alguém olhar para mim e reconhecer em mim um religioso, então eu serei um religioso. Por quê? Religião vem do religare, do estar religado a Deus. E quem me religa a Deus é Cristo Jesus, caminho, verdade e vida. E é nele que eu estou. A palavra ela é muito rara na Bíblia. No Novo Testamento a gente vê Paulo dando testemunho de que ele era um seguidor muito fiel da religião judaica. E a gente vê também o apóstolo Tiago escrevendo na sua carta, no capítulo de número 1, nos versículos 26 e 27, ele fala assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. No versículo 27 ele diz: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago ele está falando que existe uma pureza de uma religiosidade diante de Deus, que é você viver na prática o amor que você ensina e você não estar corrompido, contaminado com o mundo. C.S. Lewis ele dá uma definição tão bonita, mas eu vou deixar que Lewis fale por si mesmo. Vamos lá? Abre aspas. Ser religioso é ter a atenção voltada para Deus e para o próximo em relação a Deus. Portanto, quase por definição, um homem religioso, ou um homem quando está sendo religioso, não está pensando em religião. Ele não tem tempo para isso. Religião é como nós, ou ele mesmo, ou em um momento posterior, chamamos a sua atividade quando vista de fora. Genial, né? Então não tenha medo de ser religioso, se ser religioso para você for um discípulo de Cristo. Amém? Vamos então introduzir aqui o nosso estudo bíblico falando a respeito da igreja visível e da igreja invisível. Antes, vamos louvar o Senhor com o hino de número 126 da nossa harpa cristã. Nosso texto base de hoje é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Você pode abrir na sua Bíblia e ir acompanhando a leitura. Não vou ler aqui o texto todo por conta do tempo, mas você acompanha aí e confere, né? Vai que eu esteja falando alguma bobagem. Você já pode observar em alguns dos nossos vídeos anteriores, nós comentando a respeito da glória de Deus. Vou fazer um resuminho aqui de uma definição que a glória de Deus é o conjunto de todos os seus atributos, a sua excelência, sua perfeição. É a sua presença insuportável e indescritível. Moisés ele desejou ver essa glória, Deus não permite, Deus o esconde na rocha para que Deus passe e Moisés vê após Deus ter passado.
E nós vemos a manifestação disso em alguns momentos do Antigo Testamento, como na santificação do santuário, na consagração do templo construído por Salomão, e que isso é uma presença que o homem não poderia suportar. Vemos também o Salmo 19 dizendo que a glória de Deus está manifesta nas suas obras, na perfeição da sua criação. Então é a perfeição tanto do seu caráter quanto das suas obras. Essa glória de Deus insuportável aos homens, ela se torna visível em Cristo Jesus. Em Jesus nós vemos tanto a perfeição das obras, das palavras e do caráter divino. E Jesus se torna Deus entre nós. Então o que nós temos acessível da glória de Deus é aquilo que nos está manifesto através de Cristo Jesus e através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. A igreja. Igreja é a revelação da glória de Cristo. Cristo, ele nos fez seu corpo, e você pode conferir o nosso vídeo Igreja não é um bicho de 7 cabeças, que nós vamos falar lá a respeito dessa relação da igreja com Cristo como sua cabeça e da igreja como o organismo na terra que vive para manifestar a pessoa de Cristo e, consequentemente, a glória de Deus. Então eu quero falar aqui com vocês sobre 2 aspectos da igreja. O aspecto visível e notório da igreja e o aspecto invisível da igreja. E como isso está relacionado à nossa vida de discípulo de Jesus. Então nós estamos aqui hoje, continuando um pouquinho do que nós falamos na semana passada sobre a graça preciosa, que nos leva a ter uma vida dedicada ao discipulado de Cristo. Você confere também o nosso vídeo Conversão é Voltar-se para Deus. É através do corpo de Cristo que as pessoas devem ser levadas a glorificar a Deus no mundo. Jesus ele declarou aos seus discípulos que, na condição de seguidores dele, essas pessoas passariam a viver de uma forma notória, que não dá para se disfarçar a vida de discipulado com Cristo, uma vez que nós recebemos uma forma extraordinária de viver. Essa forma extraordinária significa que essa vida ela está fora de uma ordem que o mundo conhece, ao qual o mundo está habituado. A partir desse momento, você passa a ser uma luz. E a luz não dá para ser escondida. Veja o versículo 16 do capítulo 5. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus ele está dizendo para os seus discípulos que, a partir do momento em que alguém se dispõe a segui-lo, e essa pessoa vai negar a si mesmo, ela não pode evitar o fato de ser notado como discípulo de Cristo. Não dá para evitar o fato de ser luz. Essa luz que nós temos e pela qual nós vivemos é a manifestação da verdade de Cristo. É a libertação do pecado, libertação das nossas obras, é a libertação do nosso caráter em busca e indo de fato ao encontro dessa perfeição que vem de Cristo Jesus para nós. Não se trata aí de holofotes provenientes de um sucesso pessoal, né? Agora você está com Cristo, Deus é na sua vida, você vai brilhar muito no mundo, você vai ser aplaudido, você vai estar debaixo dos holofotes, você vai estar lá em cima do pedestal, no palco, todo mundo vai bater palma para você porque você é lindo, maravilhoso e iluminado. Essa luz, ela fala da notoriedade da verdade de Deus revelada através das nossas atitudes. Isso já está presente nesse sermão de Jesus quando ele já fala das bem-aventuranças.
Bem-aventurado, é feliz. Você é mais que feliz quando você assume essa forma de vida de discípulo. E se você ler a partir do versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, o chamado de Jesus para ser bem-aventurado, ele é muito diferente de conceitos de felicidade que às vezes nós temos em mente. Então eu venho agora aqui desconstruir a sua ideia de felicidade para nós apresentarmos a ideia de felicidade que Jesus nos propõe para uma vida de ser discípulo dele, caso você ainda não tenha notado. Então ele começa lá: bem-aventurados os pobres de espírito. Então a felicidade que Cristo nos propõe, ela não está no orgulho, na grandeza. A felicidade que Cristo nos propõe, ela está no despojamento de nós mesmos diante de Deus, diante da glória de Deus. É um reconhecimento total de necessidade diante dele. Aí você pode ver o nosso vídeo Como Amamos a Deus, que nós falamos lá a respeito do nosso amor necessidade e do nosso amor dádiva para com Deus. Segundo ponto de felicidade que Jesus nos apresenta é a felicidade no choro. Porque ele diz, no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados. A felicidade que Jesus está falando aqui não é o fato de rir à toa, mas é a capacidade de chorar diante da miséria, diante do mal e diante do pecado. E esse é um ponto que nós temos que parar para pensar agora, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Nós sabemos que o Espírito de Deus está dentro de nós, que o Senhor nos consola, que o Senhor nos dá segurança para a nossa alma, mas a gente não pode querer ser pessoas que estão rindo à toa quando não dá para rir. A palavra nos diz: alegre-se com os que se alegrem e chora com os que choram. Nós comunicamos com as pessoas em suas necessidades, em suas dores. Nós não podemos ser insensíveis à miséria, à situação de dor que o mundo está vivendo e que as pessoas estão vivendo ao nosso redor e que nós estamos também suscetíveis a passar por essa dificuldade. Então, nós temos que entender que ter Jesus na nossa vida é chorar quando a gente tem que chorar. Chorar sabendo que o nosso choro não é um choro vão, mas que o nosso clamor está diante de Deus. O próprio Jesus chorou quando ele chega no túmulo de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho de João, aquele versículozinho pequenininho que diz: Jesus chorou. A própria vida, ele que diz: eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, ele chora diante da miséria humana, diante da morte de um amigo, diante do luto das pessoas. Ele está comovido e ele chora. Então tem momento de rir, momento de brincar, momento de se alegrar. A alegria do Senhor nos fortalece, mas a alegria do Senhor, ela também nos permite chorar quando nós precisamos chorar. A terceira bem-aventurança que ele apresenta aqui é a mansidão. Mansidão é difícil. E nós também estamos vivendo em tempo de urgente mansidão. A gente não pode reagir à medida em que o agressor age. A felicidade que Cristo nos propõe, ela não é conquistada na ira, na guerra, mas na mansidão. Enquanto o mundo ensina que quem pode mais chora menos, o discípulo de Cristo ele deve aprender a oferecer a outra face, amar o seu inimigo, maldizer o que o amaldiçoa. Bem dizer o que o amaldiçoa. Bem dizer o que o amaldiçoa. Não preciso ficar falando muito disso, né? A gente é só ler e entender. Tá muito claro, gente. Não dá pra gente querer ficar
refletindo a respeito do Sermão do Monte, falar assim, mas aqui Jesus ele está se referindo a algo simbólico de não sei o quê, é muito direto, é prático. Viva dessa forma, para poder ser feliz como discípulo de Cristo. Não é um pacifismo barato e puro e simples. Não é uma covardia. Você precisa ter muita coragem para ter mansidão. Muita coragem de vencer o seu próprio caráter, né? E de subjugar um ego ferido. Mas Jesus manda nos ser mansos, né? Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Uma alma descansada, porque uma alma cheia de ira não tem descanso. Segundo ponto não, acho que eu já estou no quinto, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Quarto ponto que Jesus fala da felicidade é fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A felicidade que Cristo nos propõe, ela não serve para quem se satisfaz com a injustiça. Você anseia por justiça? Ansiar por justiça não é simplesmente querer vingança. É querer ver que o certo seja feito. Não é querer dar o troco, mas é querer ver o bem sendo feito. A palavra nos diz, vence o mal com o bem. Ter fome de justiça é quando Jesus nos ensina a orar. Veja o nosso vídeo Meu Pai do Céu, que fala sobre a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinando a orar. E Jesus diz para que oramos pedindo que o reino venha. E vir o reino de Deus e a vontade de Deus ser feita na terra, como é no céu, é ter fome de justiça. Ter sede de justiça. Não podemos descansar com a impiedade. Nós temos que clamar a Deus por justiça. Próximo ponto, pureza. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A felicidade que Cristo propõe, ela vem da purificação. Não há espaço para o mal e para o pecado na vida de um seguidor de Jesus. Porque nós estamos limpos pela palavra de Cristo. Jesus ele fala para os seus discípulos, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra nos Salmos ela é comparada ao hisopo, que era uma erva usada para banhar-se, para limpar-se, para purificar o corpo. Então nós temos que buscar a pureza a partir da palavra de Deus. E quando nós vivemos de modo puro a partir da palavra de Deus, nós estamos preocupados com a nossa relação com Cristo, com o aprender dele, com ser discípulo. A nossa felicidade que Jesus nos propõe é como pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Paz, levar a paz é levar a reconciliação. Nós temos paz com Deus porque nós estamos religados a Ele através de Cristo e a nossa inimizade com Deus foi desfeita. Então nós levamos essa reconciliação às pessoas. E por fim Jesus diz que somos bem-aventurados quando somos perseguidos e injuriados por causa do nome dele. Irmãos, falar em perseguição e injúria por causa do nome de Cristo, nós aqui hoje é difícil, dá até vergonha, né? Porque pensar no que passaram os apóstolos, no que passaram os mártires, no que passaram os crentes dos primeiros séculos e o que passam ainda hoje os crentes que sofrem perseguição em países pelo mundo, e você pode conferir isso lá no site do Portas Abertas, nós não podemos falar em perseguição. Nós estamos num momento em que as igrejas não podem se abrir por conta da pandemia e a gente não pode querer falar que isso é
perseguição à nossa fé, nós não estamos proibidos de confessar a nossa fé. Estou aqui publicamente falando da nossa fé cristã, qualquer um pode acessar isso, pode ver, você pode expressar a sua fé aonde você estiver, da forma como você quiser, né? Mas se ainda assim alguém quiser dizer e pensar e encarar isso como uma perseguição, alegre-se. Alegre-se porque Jesus diz que se alguém for perseguido por causa do nome dele, essa pessoa é bem-aventurada. Então, quando Jesus fala da bem-aventurança, Jesus conclui essa parte do seu sermão falando: vocês são a luz do mundo, o sal da terra, e a luz não dá para ser escondida. Quando somos bem-aventurados na qualidade de discípulo de Cristo, todo mundo vai ver, não tem como esconder. Essa igreja é notada, essa igreja é visível. Mas existe uma igreja que é invisível, uma igreja que ninguém vai notar. E essa igreja que ninguém vai notar está na sequência do sermão de Cristo, e quando a gente passa já para o capítulo 6, principalmente, do Evangelho de Mateus, que é aquela igreja que não vai ser vista na sua prática daquilo que as pessoas vão chamar de religiosidade. E Jesus não está dizendo não faça, Jesus está fazendo faça, faça intimamente, faça com o coração e faça dedicado ao Pai. Quando ele fala do jejum, das esmolas, das orações. Ele fala: não jejuem para que os homens vejam que você está jejuando. Não dê esmola exibindo para todo mundo o que você está fazendo, viu? Vai fazer caridade, não precisa postar. E as suas orações também, não precisa todo mundo ver e saber o que você está orando, porque Deus Pai, Ele conhece o seu coração. Então tem coisas da nossa vida de discípulo de Cristo que vai refletir e que todo mundo vai ver, não se esconde. Tem coisa da nossa vida religiosa, sim, de comunhão com Cristo, de aprendizado e de vida e crescimento com o Espírito Santo, que as pessoas não vão ver, não vão notar, mas que está acontecendo dentro de nós e no nosso relacionamento com Deus. Conclusão: um discípulo de Jesus é alguém que o segue através da obediência à sua palavra. E assim essa pessoa vive para a glória de Deus. Quando nós expomos ao mundo a vontade de Deus para uma vida santa. E quando no íntimo do nosso ser nós nos relacionamos com Ele de uma forma piedosa, amorosa. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Isso já vem da boa-aventurança. Boa-aventurança. Boa-aventurança, bem-aventurança.